No Evangelho de hoje, nós lemos: naquele tempo chegaram-se a Jesus discípulos com esta pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem acolher em meu nome uma criança, assim a mim é que acolhe. E quem escandalizar um desses pequeninos que em mim creem, melhor lhe fora que suspendesse a mão do moinho ao pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que venham escândalos, mas ai do homem por quem eles vieram. Se tua mão e teu pé te for ocasião de pecado, corta-os e lança-os longe de ti. Melhor te entrares na vida manco e aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado ao fogo eterno. Se a tua vista for ocasião de pecado, arranca e lança longe de ti. Melhor te és entrares na vida com um só olho, do que com 2 seres lançados no fogo do inferno. Vede que não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque vos digo, seus anjos contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, hoje é a festa de São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo, podemos dizer que toda a criação está há um combate em toda a criação, um no céu, do qual o campeão é São Miguel, e outro na terra, que não terminou ainda, que envolve os homens e os anjos. E nesse combate, quem vai à frente influencia os que estão com ele. E no céu houve uma prova, e nessa prova misteriosa, alguns acham que Deus mostrou de antemão aos anjos o mistério da encarnação, e que Lúcifer se revoltou com a ideia de adorar Nosso Senhor. E o demônio, ele não quis se submeter. O demônio foi tomado por um espírito de orgulho e disse: eu subirei até o céu e serei como o Altíssimo. Não me dobrarei diante da autoridade divina. E se essa tese é verdadeira, ele se disse, né? Eu não adorarei o Verbo encarnado. Eu sou de uma natureza superior, não vou adorar Nosso Senhor. E aí ele teve uma influência. É o que diz o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje nos diz: ai do mundo por causa dos escândalos. O que é o escândalo? É um pecado que leva os outros ao pecado. Aqui seria o ai dos anjos por causa dos escândalos. Lúcia vai arrastar 1/3 dos anjos na sua revolta. O escândalo do pecado de Lúcifer vai arrastar um grande número de demônios, de anjos melhor, que vão se tornar demônios. É inevitável que venham escândalos, diz Nosso Senhor, mas ai do homem por quem eles vieram. Aplicando a Lúcifer seria ai do anjo, ai de Lúcifer, por quem veio esse escândalo. O demônio, então, e São Miguel vai se levantar contra Lúcifer. O nome de Miguel significa quem como Deus. São Miguel vai se afrontar ao orgulho de Lúcifer com a humildade de São Miguel. E São Miguel vai ficar com 2/3 dos anjos, vão seguir São Miguel. Uma história, combate misterioso. A Escritura fala de um combate entre São Miguel e o dragão. E houve um grande combate, e os que estavam por São Miguel lutavam com ele, e os que estavam pelo dragão lutavam com ele. Eles não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. E vão ser então precipitados no inferno. Vão ser excluídos
porque eles não quiseram o plano de Deus, revoltaram contra o plano de Deus. São Bento diz que o primeiro grau da humildade é a presença de Deus, e guardar na sua mente a presença de Deus. Lúcio não quis, Lúcio quis se contemplar a si mesmo, ter uma beatitude sem Deus, se contemplando a si mesmo. Onde São Bento bota o primeiro grau da humildade, o demônio vai botar exatamente o oposto. São Bento fala para nós guardarmos a presença de Deus e o demônio botará a ausência de Deus. A gente vê no mundo moderno essa influência do demônio, cada vez mais a assistência à missa é menor no mundo, as conversões à Igreja Católica cada vez menor no mundo, cada vez as obras dos homens são exaltadas e Nosso Senhor é rebaixado de diversas maneiras, pela heresia, pela falta de fé nas cerimônias, na irreligiosidade das cerimônias modernas, pela missa nova. Tudo isso é uma influência que vai fazer com que, em vez de imitar São Miguel, que adora a Deus, que diz quem como Deus, o mundo moderno vai se admirar a si mesmo. Quem como nós? Quem como o homem moderno? Quem é capaz de fazer o que nós fazemos? O homem está na primeira página dos jornais, enquanto que Nosso Senhor foi excluído do campo de visão. E Nosso Senhor nos diz, se teu olho te escandaliza, arranque-o. Isso é, se a sua contemplação das coisas humanas vai ser para ti o caminho do inferno, arranca o seu celular, arranca as suas leituras, arranca o seu interesse que domina todos os outros e acaba excluindo a Deus. E o Evangelho fala dos pequeninos. Não sei se podemos aplicar esse termo aos anjos, mas talvez sim. São Miguel Arcanjo, dando esse exemplo, dizendo quem como Deus, ele vai ajudar anjos menores. Porque existem 9 coros dos anjos. Tem anjos mais perfeitos do que outros. São Miguel provavelmente está acima dos outros. E o seu exemplo vai ajudar os outros a ficarem firmes. Mostra que na criação nós dependemos uns dos outros. Deus disse a Santa Catarina de Sena, falando dos homens, eu os fiz tais que eles tivessem necessidade uns dos outros. Antes, entre os anjos, certamente foi a mesma coisa. A atitude de São Miguel foi um exemplo, e foi um encorajamento, e foi uma força para que os outros anjos ficassem também na posição de obedecer a Deus. E o escândalo, o pecado de Lúcifer, ao contrário, facilitou certamente, vamos pensar assim, o Evangelho de hoje nos convida, nos dá a entender também que aquele escândalo no pecado de Lúcifer vai arrastar os menores, anjos menores, que são culpados também, senão não iriam para o inferno, mas vai fazer com que eles vão cair. E hoje é a mesma coisa. Quantos escândalos desde da escola primária, depois da escola, vai até chegar a todos da universidade, quantos escândalos em toda parte. Às vezes os escândalos começam dentro da família, os pais dão escândalo aos filhos, e os filhos vão se afastar de Deus por causa do escândalo dos maiores. Né? Então, Nosso Senhor diz, quem acolher em meu nome essa criança, é a mim que acolhe. Mas quem escandalizar um desses pequeninos, que em mim crê, melhor lhe se fora e suspendesse a mão de um moinho ao pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. O castigo dos que dão escândalo será incomensurável. E esse escândalo ele é bem diversificado. Vaticano II foi o maior escândalo do século XX, de toda a história da Igreja, desde a sua fundação. Aqueles que fizeram responsáveis desse escândalo
Nosso Senhor diz, melhor fora que lhe suspendessem a mão de um moinho ao pescoço e se os lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, podemos dizer, ai do Vaticano II, por causa dos escândalos. Mas assim como no céu o demônio tentou arrastar Lúcifer, era provavelmente o mais belo dos anjos. Então ele, estava arrastando os outros, e se levantou um que não era o maior, que é São Miguel, provavelmente não era o maior. E ele vai então dizer quem como Deus. E no mundo moderno, mesma coisa. No Vaticano II, com a vitória do modernismo, do progressismo, o peso do Papa, o peso daqueles cardeais, o peso do conjunto, do concílio, mas teve um homem que se levantou. Esse homem, Monsenhor Lefebvre, não sozinho, mas especialmente ele. Ele falou, quem como Nosso Senhor? Mais ou menos o mesmo grito, né? Quem como Nosso Senhor? Vocês querem rebaixar Nosso Senhor? Vocês querem dizer que as nações não precisam obedecer a Nosso Senhor? Vocês dizem que o chefe de Estado não deve levar em consideração Nosso Senhor? Quem como Nosso Senhor? E com isso ele limitou o escândalo, porque muitas almas viram e falaram, ele tem razão. Muitas almas guardaram a fé. Quais de nós hoje aqui, que estamos aqui presentes, teriam conservado a fé se não fôssemos sobre a fé? E Dom Antônio também. E só Deus sabe. E, então ele levantou essa bandeira como São Miguel para dizer, não, não sigam aqueles que vão lhes propor um outro plano que é o plano de Deus. Uma outra beatitude que é a beatitude de Deus. Uma outra ordem do que a ordem sobrenatural instituída por Deus, a qual nós fomos convidados e a qual nós fomos introduzidos pelo nosso batismo. Então a festa de São Miguel ela está no centro da igreja, porque esse combate que houve no céu vai se repercutir na terra. Lúcifer, provavelmente, certamente ele, que vai tentar então Eva vai cair, e o escândalo que havia ocorrido no céu vai começar então agora na terra. Eva vai cair, Adão vai também acabar escutando o demônio através de Eva, e os dois vão cair, e todos nós vamos nascer com as consequências do pecado original. Mas nosso Senhor vai nos resgatar, e nessa grande luta, ele dará à igreja, como anjo da guarda, São Miguel Arcanjo. E hoje nós festejamos não só São Miguel Arcanjo, mas todos os anjos. E, então, devemos lembrar e cultuar e agradecer e pedir a Deus que a gente seja dócil às inspirações do anjo da guarda. Do anjo da guarda da igreja, que é São Miguel, de todos os anjos da guarda, que a gente imite os anjos e que a gente escute o anjo da guarda. Teve a menina no Brasil, chamada-se Siconi, que o anjo da guarda várias vezes disse para ela o que ela devia fazer e não devia fazer. Então, a ação do anjo da guarda junto dela era quase visível, enquanto que para nós não é visível, mas a gente deve pedir a Deus assim um ouvido apurado, né? Ouvido da alma, ouvido do coração, porque o anjo da guarda nos sugere coisas. Quando uma coisa está ficando ruim, ele muitas vezes nos ajuda a discernir e falar, não, não devo seguir por esse caminho, devo fazer meia volta, devo, ao contrário, devo fazer tal coisa. E para isso que Deus nos deu os anjos. Certamente, Monsenhor Lefebvre escutou as inspirações do São Miguel Arcanjo, que é o anjo da guarda da igreja. Não só ele, com os outros também. E para nós é a mesma coisa. Nós estamos, cada um de nós tem um anjo, e a gente deve recorrer ao anjo da guarda para nos ajudar em coisas grandes e coisas pequenas. Uma vez se Siconi, o pai e a mãe tinham sido convidados para um espetáculo de um teatro, e eles não podiam ir, falaram, olha, nossos amigos convidaram,
vai ficar feio se a gente não recusar inteiramente. Bom, falar para ela, a gente não vai poder ir, vai no nosso lugar, você representa a nossa família, então está aqui né, a entrada. Então ela foi e lá ela sentou e ficou para ver o teatro. E o anjo da guarda se pôs na frente dela. Por que se ficou na frente dela? Não, é uma coisa que não é habitual, evidentemente. O anjo não tem corpo, mas ele fez de tal maneira com que ela não visse nada. Quando ela chegou em casa, o pai e a mãe perguntaram, né? Então, Ceci, como é que foi? Foi interessante? E ela nunca contou para os pais, nem para ninguém, só para o confessor. Ela falou, não sei. Como é que foi? Não sei. O que aconteceu? Não sei. A mãe perdeu a paciência com ela. Oh, deu um cheiro lá nela. Oh, sua boba, sua estúpida, não sei bem tudo que ela falou. O pai não, o pai ficou mais quieto assim. Mas não descobriu também não, ninguém descobriu. Então, isso mostra o quê? Se o anjo da guarda fez com que ela não visse, é porque era melhor que ninguém visse, provavelmente. E quanta coisa a gente vê e que a gente não devia ver. Né? Então, até pedir o anjo da guarda, então estudar bem nosso catecismo, viver a vida dos santos. Não é porque nós temos dois olhos que deve ver tudo que está à nossa frente. Tem coisas que a gente não deve ver. E tem coisas que a gente deve ver, mas não voltar o olhar para aquilo. E tem livros que a gente não deve ler. E tem coisas que a gente... Quantas coisas. E inspirações boas também, que o anjo da guarda se citou, né, sugeriu a Ceci Coni, e que ela fez. Depois ela fez religiosa e foi dirigida pelo assim, um padre muito santo, lá do Rio Grande do Sul. Ele era alemão, padre Reuss. E o padre Reuss foi diretor dela. Então a gente vê que o anjo da guarda, mesmo se ele não fique assim, com uma manifestação tão sensível, né? tão evidente, né? E foram várias intervenções na vida dela. Quem tiver o livro dela, não deixe de ler e leia para os seus filhos. É extremamente instrutivo e simpático, muito simpático a vida dela. Mas, digamos, nós todos temos um anjo da guarda. E o anjo da guarda deve muitas vezes, talvez, lamentar que não que ele nos sugere uma coisa e às vezes nos ajuda a não fazer uma coisa e a gente acaba fazendo. Porque falta de sensibilidade espiritual. Quando a pessoa está muito dominada por uma paixão, ele não vê mais com clareza. E o anjo da guarda, né, pode mesmo inspirar a ele uma conduta e ele não vai querer. Né? Paixão não é necessariamente uma coisa errada. Né? A paixão, quando ela é desordenada, ela é errada. Se a paixão que é inspirada pela caridade, como o mártir, né? O mártir, alguém que está vendo uma coisa boa, ele pode estar. Mas quando a gente fala paixão habitualmente, é a paixão desordenada. Então, quando o sujeito não você quer roubar muito uma coisa, quer fazer uma coisa que está errada, se ele bota todo o empenho dele, ele não escuta mais o anjo da guarda. Então, antes de agir, São Bento diz, não faça nada, não faça nada antes de ter rezado. Mesmo quando chega um hóspede, ele diz, entre na capela primeiro e reze com ele para não dar ocasião ao demônio. Então, ter sempre esse olho da alma voltado para Deus, voltado para o anjo da guarda. Então, a posição do São Miguel, ele que é o grande um grande chefe, o grande guerreiro do céu, dos anjos, o chefe das milícias celestes, que nos ajude a guerrear. E a nossa guerra, ela é um pouco sutil, a guerra espiritual. Santa Teresinha dizia, minha espada, a caridade será a minha espada, e é com ela que eu expulsarei o inimigo do reino. Então, a espada de São Miguel é uma espada ao mesmo tempo de humildade e de caridade. O que faltou a Lúcifer e aos aqueles que o seguiram foi, sobretudo, a caridade. Eles não amam a Deus,
não amando a Deus, eles amam a si mesmo, e amando a si mesmo, eles vão para o inferno. Então, peçamos a Deus, precisamos de São Miguel Arcanjo, de nos ensinar os caminhos da caridade, as causas da caridade, os meios da caridade, pois é com essa arma da caridade que nós expulsaremos os inimigos do reino e estabeleceremos a nossa alma e, com o quanto Deus permitir, em torno de nós, o reino de Deus. No que Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, nos obtenha esta graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.